Não tem jeito. As grandes viradas da história de nossas vidas, a forma, né, como nós muitas vezes conseguimos superar aí as nossas adversidades, as nossas dificuldades, funciona muito como um estilingue, né? Não sei se vocês têm lembranças ou recordações do que vem a ser um estilingue. Um estilingue, na verdade, é aquele pauzinho assim, né, com esse V, né, preso, que a gente puxava assim um elástico, né? Botava uma pedra aqui, puxava um elástico assim, ia puxando, até soltar, até que ele ia, né? O que são os dias ruins para nós, na verdade? Nada mais são do que a puxada do estilingue. É quando nós estamos aqui, ó, já lá no fundo do poço, já lá achando que nada mais vai dar certo, que o negócio já degringolou de vez, que a coisa já não vai mais rolar, que você já está se capotando inteiro, que você já está ali completamente perdido, completamente perdida. Mas é nessa hora justamente em que nós devemos usar aí a nossa capacidade de reagir, né? Capacidade de reagir, capacidade de se levantar, capacidade de respirar fundo e tocar ferro aí nas questões da vida, aquilo que está encalacrado, aquilo que está difícil, aquilo que está nos impedindo de avançar. É justamente quando nós respiramos, buscamos esse gás, buscamos essa força interna dentro de nós, que nós soltamos finalmente o elástico, e aí nós vamos muito mais além do que nós imaginamos que nós podemos ir. É quando nós ganhamos a força que nos impulsiona para frente, é quando nós ganhamos a força que nos põe num outro nível de vida, num outro nível de existência. É justamente depois de nos esticar inteiros, né, aí nas nossas adversidades, nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas dificuldades. Como diria o meu professor de yoga, que já não está mais entre nós, aprendi isso lendo seus livros: se você está com problema, se você está com uma dificuldade, parabéns, meus parabéns, porque é justamente quando nós estamos nesse momento que nós estamos aí enfrentando, né, ou passando pelo nosso processo de crescimento, pelo nosso processo de amadurecimento, pelo nosso processo de evolução. É justamente quando nós estamos emburacados aí nas nossas angústias e nas nossas dificuldades que nos é dada a oportunidade de nós enxergarmos todo o escopo da nossa existência, todo o escopo da nossa vida, e olharmos exatamente quais os pontos dentro de nós precisam ser trabalhados para que a gente possa operar as mudanças que nós desejamos causar nas diversas áreas de nossas vidas. Ou seja, no final das contas, quem atrapalha o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, ao contrário do que muitas pessoas pensam ou tentam se justificar como, né, nas outras pessoas ou no mundo, quem atrapalha a brincadeira toda de acontecer e de expandir o negócio todo somos nós mesmos, tá? Essa realidade, ela é fundamental que a gente assuma, que a gente entenda, é a nossa autorresponsabilidade entrando em ação. Somente assim nós vamos poder enxergar aonde que a vida nos batendo está querendo nos indicar o que dentro de nós precisa ser alterado, o que dentro de nós precisa sofrer uma mudança de crescimento. Essa mudança, ela não vem fácil, não tem jeito. Nós vamos aí passando, né, por uns apertos, por uns problemas. Por quê? Justamente porque nós precisamos despertar dentro de cada um de nós potenciais que muitas vezes estão adormecidos dentro de cada um de nós, muitas vezes nunca foi usado em nossas vidas, né? Às vezes é um pouco mais de coragem, às vezes é um desenvolver maior das nossas inteligências potenciais, às vezes é um controle emocional que nós precisamos adquirir, às vezes é o conjunto da obra, é o pacote inteiro. A gente está todo torto, todo errado, e a gente precisa afinar o instrumento, a gente precisa se ajeitar, a gente precisa ter tranquilidade, serenidade, olhar a situação com calma para poder ver dentro de cada um de nós quais são os recursos
que nós vamos ter que despertar para poder vencer as adversidades impostas e assim nós crescermos, nos engrandecermos, nos empoderarmos como seres humanos. É justamente nessas quebradas da vida que nós vamos encontrando a nossa melhor versão, aquela versão que é forçada a extrair, a sair de dentro de cada um de nós, né? Aquilo que muitas vezes nós estamos, não, pega leve, deixa a vida correr assim, tá bom, eu vou dar um jeito, tal, não sei o quê, mas tem uma hora que a vida aperta tanto, que a vida vai apertando, e é justamente aí que nós vamos ser forçados a extrair de dentro de nós a nossa melhor versão, a nossa versão mais forte, mais grandiosa, mais repleta de coragem, de fé, mais repleta de capacidade, né, mental, de inteligência emocional, de disposição física, de inteligência espiritual. É nessas horas, quando a coisa está apertando, que a gente vai ter que justamente pôr para fora o nosso melhor, a nossa melhor versão. Ou seja, no final das contas, apesar do aperto apertar, apesar da brincadeira machucar, doer, sofrer e essa coisa toda, é justamente nesses momentos que nós estamos prestes a receber o maior benefício que nós podemos ter nessa vida, que é o nosso desenvolvimento, que é o nosso crescimento como seres humanos, que é o nosso empoderamento, o nosso engrandecimento mesmo, a nossa evolução, o nosso passo à frente. É justamente passando pelas provas mais difíceis que exigem de nós os nossos maiores esforços, o despertar dos nossos melhores recursos humanos, que nós vamos aí então nos tornando maiores do que nós somos. Vamos nos tornando pessoas mais potentes, pessoas com potencial mais desperto, pessoas com mais capacidade de enfrentar desafios, né, cada vez maiores. Não tem jeito, isso é um procedimento, tá? Que foi muito bem descrito pelo autor Joseph Campbell, tá? Que escreveu aí o que a gente chama de A Jornada do Herói, tá? Que todos nós, seres humanos, passamos por ela. Não é à toa que todos os roteiristas de cinema e de televisão, mas principalmente os roteiristas de cinema e principalmente os americanos, tá, descobriram que essa base, né, essa filosofia descrita por esse autor servia como roteiro, como base de roteiro para todos os grandes filmes de sucesso. Você vai ver em todos os grandes filmes de sucesso exatamente isso que espelha a sua existência. Qual a diferença dos filmes para a nossa vida real? Qual a diferença daquilo que nós passamos e é descrito por esse autor, Joseph Campbell, muito bem descrito, dos filmes que nós assistimos? A diferença, além de, claro, um filme não se tratar da realidade, né? Mas a diferença é justamente que os protagonistas, as protagonistas dos filmes, elas encaram, crescem, se sobrepõem às suas adversidades, aos seus desafios, tá? A intenção da jornada do herói é vir te apresentando desafios cada vez numa escala crescente, tá? São desafios numa escala crescente em que nós vamos, à medida que nós vamos vencendo, tá? Um desafio após o outro, tá? Pelo desenho disposto dele, e vocês podem encontrar isso em todos os grandes filmes, principalmente os americanos. Ao final dessa grande escalada, você vai encontrar o teu maior desafio. Quando você acha que já passou por tudo, quando você acha que já enfrentou todas as adversidades possíveis, quando você acha que já venceu todos os desafios que estavam interpostos aí no seu caminho, é aí que vem o que nós chamamos de o monstro da última fase. O monstro da última fase, ele é gigantesco. Ele é aquele desafio que nós, quando assistimos o filme, falamos assim, dessa
o nosso herói ou a nossa heroína não vai passar. Esse não tem jeito dele vencer, esse não tem jeito dela vencer, né? Ela não vai conseguir, ele não vai conseguir. O monstro da última fase geralmente é o que nós poderíamos chamar aqui no Brasil de uma cagada generalizada, ou seja, todas as áreas que envolvem a vida do protagonista e da protagonista estão literalmente desabando, né? É aquela parada nos filmes de super-herói, né, que o mundo está sendo destruído ao mesmo tempo que a namorada ou o namorado do super-herói ou da super-heroína está sendo jogado de um precipício. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo e ele é uma pessoa só ou ela é uma pessoa só e tem que dar conta de resolver a cagada toda de uma vez só, sendo que ela é uma pessoa só, coitado, ou uma pessoa só, um homem só ou uma mulher só. É justamente o monstro da última fase que depois de vencido, né, faz com que o herói ou a heroína então tenham conseguido vencer a jornada do herói, ou seja, tenham conseguido, né, extrair forças da onde parece que ele não tem mais, né, ou ela não tem mais, extrair capacidade de resiliência, de capacidade, de força, de potencial que parecia que ela não dispunha mais ou que ele não dispunha mais. Parecido com a sua vida, muitas vezes parecido com a nossa vida. Por isso que nós ficamos tão presos a uma história que percorre, né, essa filosofia da jornada do herói, justamente porque nós nos reconhecemos nesse lugar, né? Quem nunca, né, passou aí por dificuldades em diversas áreas da sua vida, na área financeira, na área profissional, nos seus relacionamentos, na sua saúde, né? Quem nunca teve que enfrentar aí o monstro da última fase no intuito de crescer, de se desenvolver, né? E lógico, quando nós encaramos o monstro da última fase, a gente tem a tendência a desistir. A gente tem a tendência a falar, eu não vou dar conta, não tem como, não tem jeito. É aí que entra a figura vivenciando essa fase, dando tapa no monstro. Aí, François, perfeito, exatamente. Aí que entra, nessa fase justamente que geralmente entra, tá? O papel do mentor, né? Que é aquele que fala, levanta, vai, você consegue, você pode, você dá conta, vai que vai dar tudo certo, vai que você vai vencer essa brincadeira, vai que você vai partir para... Você tem potencial ainda dentro de você, é que você não está enxergando, mas está tudo dentro de você. Ele vai te jogando, né? Muito parecido. Ele vai te jogando para cima, ele vai te jogando para frente, ele vai te dando um gás dentro de você, no intuito de você consegue, você pode, você vai dar conta, você vai virar esse jogo, você vai conseguir vencer aí o monstro da última fase, você vai conseguir superar suas dificuldades, você vai conseguir dar conta de resolver os seus problemas. Foca onde é mais importante, aonde que você pode, numa cacetada só, conseguir resolver o maior número possível de questões, o que você deve fazer, como você deve fazer. Use a tua fé, use a tua força, busca recursos, né, aonde você não consegue enxergá-los mais, ou seja, os nossos recursos espirituais, que geralmente são as forças que nós buscamos quando nós já estamos, né, fraquejando, a gente já está se arrastando, já está falando, meu Deus, eu não vou conseguir. É aí que vem aquela força abençoada lá de cima, né? E nos enche de esperança, e nos enche de força, e nos enche de luz, né? Que nos enche de uma força amorosa de poder, que nos enche de força, de poder amoroso, né? Que faz com que a gente consiga, então, respirar fundo e partir para dentro, e aí sim nós conseguirmos vencer as batalhas e as adversidades. É claro, não são todas as pessoas que têm as orientações necessárias, né, para te fazer gerar esse levante final, esse gás final, essa força final para você poder vencer
essa brincadeira. Mas essa é a jornada do herói, é a jornada que todos nós passamos, né? Infelizmente, grande parte da humanidade, ela embarrera aí nos seus primeiros desafios, ela embarrera nas primeiras oportunidades de problemas, de dificuldades, né? Então a pessoa já não consegue vencer nem os primeiros, né, nem as primeiras problemáticas. Por que isso acontece? Muitas vezes porque nós vamos criando um processo negativo de autojulgamento, tá? Ou seja, nós estamos lidando aqui com programação mental, tá? Com inteligência mental, emocional e etc e tal. Nós geralmente vamos criando uma autocrítica e um autojulgamento, que é justamente o que mina as nossas forças, que nos impede de nós partirmos para dentro da resolução das dificuldades e dos problemas. Ou seja, essas dificuldades e esses problemas têm um intuito, tá? Que não é só o intuito essencial, que é o desenvolvimento do nosso amor por nós, mas também a quebra de crenças, a quebra de verdades que você estabeleceu dentro de você. Essas situações estão querendo que você desperte dentro de você novas verdades, novas crenças, para que você possa partir para dentro da resolução dos seus problemas e dos seus desafios, para depois a vida ficar rindo da tua cara e falando assim: tá vendo? Eu não disse que você podia, eu não disse que você conseguiria, eu não disse que você ia dar conta de resolver esse embate, esse desafio, eu não disse que você pode ir muito mais além do que você considera que você pode, eu não disse que você tem dentro de você recursos potenciais muito maiores, com capacidades muito mais ilimitadas do que você julgou que você teria, né? Que você classificou como sendo o teu limite. Na verdade, a vida tá puxando a régua pro alto, a vida tá te jogando pro alto, ela tá fazendo: agora você pulou até aqui, agora eu vou botar a régua aqui, pula até aqui, né? E cada vez que você vê aquela régua subindo, você fala: eu não vou dar conta desse salto, eu não vou conseguir resolver essa questão, eu não vou dar conta desse problema. Mas quanto mais ela puxa você, ela só está querendo te dizer uma coisa, amorosamente te dizer uma coisa: você pode muito mais do que você imagina que você possa. Você tem dentro de você recursos potenciais muito maiores do que você julga ter. Você tem recursos e você é milionésimas vezes mais capaz, competente, capaz mesmo, né, de resolver questões que você possa imaginar ter. O nosso autojulgamento e a nossa autocrítica é justamente aquilo que nos limita e que fica nos amarrando e nos impedindo de avançarmos com muito mais tranquilidade, vontade, amor para cima para cima dos problemas e das dificuldades que nós vivemos. Essa é a jornada do herói. Ela começa com um chamado, tá? Ela começa com um chamado, e esse é o chamado que está no coração de cada um de nós, os nossos sonhos, né? Nossos sonhos, tá? Todo filme, se você for perceber, sempre o protagonista vai ser chamado para viver uma aventura. E ele vai falar: não, não quero, minha vida tá boa assim, eu tô na minha vidinha aqui tranquila e tal, eu não quero viver aventura nenhuma, eu tô numa boa. E aí de repente acontece alguma cagada na vida dele e aí ele tem que partir para a aventura, ele é obrigado ou obrigada a partir para essa aventura. Assim se dá com você. Seus sonhos são um chamado para sua aventura da vida. Seus sonhos são aquilo que a vida está lhe chamando, né? A sua jornada, um chamado para você cumprir a sua jornada de existência, a realização dos seus sonhos. Mas aí o que você diz? Eu não quero viver esse sonho não, porque esse sonho é muito difícil. Esse sonho para mim é um negócio impossível.
Eu não estou afim de cair para dentro disso não. Eu vou ficar aqui no conforto e na segurança da minha situação. Tá ruim, mas tá bom. Eu vou viver se tá ruim, mas tá bom aqui, porque se eu partir para dentro dessa brincadeira, eu vou perder o que eu tenho, eu não vou dar conta, eu vou fracassar, eu não vou segurar a onda da minha frustração, né, dos meus fracassos e das minhas perdas. Mas aí o que acontece? Como no filme, acontece alguma coisa na tua vida. A vida começa a te bater, começa a te chamar, começa a te chamar. Se você não escutar o chamado do teu coração, se você não escutar o chamado para você cumprir a sua jornada de vida, ela não vai parar de te bater, ela não vai parar de te dar bambuzada até você se pôr em ação e mergulhar de cabeça no chamado aí dos seus sonhos, da sua jornada, do seu coração. Essa é a jornada do herói, que é justamente um desenho de toda a aventura da vida humana, da existência da vida humana. Por isso que os roteiristas americanos, que de bobo não tem nada, ficam trabalhando com essa jornada em variadas formas, né, para que nós possamos nos reconhecer, né, e vivermos a aventura de outros personagens, né, porque é muito mais fácil nós ficarmos vivenciando a aventura deles do que nós vivenciarmos a nossa aventura. Mas tem uma hora na nossa vida que nós precisamos mergulhar na nossa aventura, na aventura da nossa existência, abrir mão daquilo que nos prende, abrir mão daquilo que está nos impedindo de mergulhar de cabeça numa jornada. Caso contrário, isso vai dando uma série de encalacros mentais, emocionais e físicos no ser humano, porque você não está avançando, porque você não está partindo para dentro, porque você não está partindo para cima de encarar a sua jornada. É muito melhor, no final das contas, nós estarmos cumprindo a nossa jornada com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todos os desafios que ela vai pôr aí na nossa frente, do que nós ficarmos sofrendo todas as dificuldades, todos os problemas e todas as incorrências negativas pelo fato de nós não atendermos aos chamados do nosso coração. Esse cara é muito inteligente, dotado de uma sabedoria muito ampla, Joseph Campbell, e ele soube decifrar a existência humana de uma forma absolutamente brilhante e maravilhosa. Todo ser humano, assim como tudo que há na natureza, está aqui para crescer, está aqui para se desenvolver. Mas é da natureza humana evitar os embates que vão te levar ao crescimento. É da natureza humana evitar, né, qualquer tipo de ida, né, para um lugar desconhecido, para um lugar de aventura, para um lugar em que nós não temos certeza de absolutamente nada, né? É da natureza humana a gente evitar esse tipo de jornada, mas é justamente isso que a vida vai ficar tentando te fazer buscar. Até o último segundo, ela vai ficar te cutucando, te batendo e te dando bambuzada para você poder partir para dentro da história da tua vida, da tua jornada. Caso contrário, as incorrências negativas, elas não param de acontecer, elas não param de rolar no teu entorno, até que chega uma hora em que você decida firmemente que você vai encarar as mudanças que você precisa encarar na sua vida para que você possa crescer e se desenvolver como ser humano, cada vez mais expandir os seus potenciais, cada vez mais expandir-se como ser humano nessa estrada da vida. Exatamente, minha querida Margarete Souza, é o Joseph Campbell, é a jornada do herói. Hoje nós vamos mergulhar um pouquinho nela aí, justamente porque, né, todos nós aí vivenciamos aí as nossas dificuldades, os nossos problemas,
mas não tenha dúvida, né? São eles, justamente eles, que vão despertar dentro de cada um de nós potenciais, qualidades, capacidades, talentos e habilidades que nós sequer tínhamos a noção de que nós tínhamos temos essas habilidades, né, esses talentos. Nós nem sabíamos que nós tínhamos dentro de nós tanta capacidade, tanta força, tanta coragem, né, entre tantas outras habilidades e talentos dentro de cada um de nós, que só vão ser despertados se nós partirmos para o jogo. Se ficar na torcida, criticando quem está jogando, e aí se você for convidado para o jogo, ou convidada para o jogo, você falar, não, eu não quero não, hoje eu não estou afim, eu estou bem aqui, tá de boa, né? Pode ter certeza, você não vai estar cumprindo com um caminho natural da evolução, do crescimento humano inerente a tudo que tem vida nessa terra. Pode ter certeza, a natureza está sempre crescendo e se desenvolvendo. Você também precisa fazer a sua parte. Para isso, tem que encarar os monstrinhos todos, tem que encarar os fantasminhas todos, tem que encarar todas as suas carências, medo, culpa, dificuldade, apego, tudo isso que tem dentro de cada um de nós, que é uma lixarada desgraçada, são os nossos demônios internos, os pesos que carregamos dentro de cada um de nós, precisam ser olhados, encarados, e somente entrando em ação e partindo para o jogo é que a gente vai dar conta de resolver isso tudo que está armazenado, encalacrado, entupindo a nossa mente subconsciente, o interior do nosso corpo humano, né? Ocupando lugar, pesando a nossa existência e nos causando o enfraquecimento e a perda da energia da vida. É isso que faz a gente ficar querendo desistir, não fazer mais, não buscar, né, esse nosso crescimento, né, por duvidarmos, criticarmos e julgarmos muitas vezes a nós mesmos, né, o tempo inteiro nos enxergando como pessoas muito menores do que nós somos de verdade, né? Queria dizer isso para vocês. Vocês têm potencial, capacidade, talento, habilidade e coisas absolutamente incríveis dentro de cada um de vocês, mas precisa entrar em ação para isso poder ser trabalhado e despertado. Precisa encarar as dificuldades, precisa encarar os problemas, precisa encarar as coisas que estão se pondo aí na tua frente para você crescer em cima delas e aí se tornar o ser humano que você nasceu para ser. Um ser humano potente, forte, grandioso, amoroso, habilidoso, talentoso, capaz de realizar coisas mágicas e maravilhosas nessa vida. Tem que entrar em ação, senão vai ficar esse bando de talento, de habilidade, esse tanto de coisa maravilhosa que Papai do Céu deu para você de presente, que é único para cada ser humano, é único. Então não adianta ficar se comparando com ninguém, porque o que você tem ninguém tem, nenhuma pessoa tem. O que cada um de vocês tem é único, é um tesouro da sua existência, é a verdadeira riqueza que nós como seres humanos detemos, né, dentro de cada um de nós. Essa é a grande riqueza do ser humano. Ela não está baseada no dinheiro, nem nas posses, nem no patrimônio de ninguém. Na verdade, a grande riqueza do ser humano é o despertar do seu potencial máximo, suas habilidades natas, seus talentos natos, sua capacidade nata de poder vencer desafios absolutamente, a princípio, né, intransponíveis para você hoje. Mas você vencendo, partindo para dentro, caindo para dentro, você vai se lapidar como ser humano, você vai simplesmente despertar dentro de você
coisas que você não imagina que você tenha, e você tem. É uma questão só de trabalhar, é uma questão de botar-se à prova, é uma questão de encarar os monstros, de encarar os fantasminhas, que quanto mais você partir para dentro e encarar, mais você vai estar despertando dentro de você a sua melhor versão.